Olá pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos estudar materiais naturais e materiais sintéticos. Leitura então do livro didático da página 159 à página 162. Então vamos analisar essa imagem. Eu tenho banco, folhas, árvores, a grama, uma calçada, né? Então, a natureza é uma fonte de diversos materiais que são utilizados pelo homem. Esses materiais, então, recebem algumas classificações, que ele vai estar agrupado ou nos materiais naturais e materiais sintéticos, tá? Então, o próprio nome já fala, materiais naturais é aquilo que vem da natureza. E os materiais sintéticos é aquilo que o homem modificou, que veio a matéria-prima da natureza e o homem modificou, ou ele pode ser também feito de um outro material já existente. Materiais naturais. Então, os materiais naturais vem da natureza, né? Então, o homem não o fabricou. Então, é extraído, essa matéria-prima é extraído da natureza. Nós temos exemplo aqui a areia, o arroz, o petróleo bruto, não aquele que é passado pela refinaria, o carvão e a lã. Então, esses materiais o homem utiliza, mas sem passar por algum processo. Então, ele é extraído da natureza. Algumas características, então, dos materiais naturais. Pode ser utilizado como se encontra na natureza, né? Então, ele não precisa passar por algum processo. Não sofre intervenção humana, né? Então, como ele não precisa passar por algum processo, então não vai sofrer intervenção humana. Exemplo, que nós utilizamos e não precisa de transformação e não precisa de intervenção humana. O ar, a água e a lã. Então, nós utilizamos, esses aqui são alguns exemplos de materiais que nós utilizamos, que não precisa, então, da intervenção humana e é encontrado dessa forma na natureza. Então, esse enquadra nos materiais naturais. Os materiais sintéticos, então, eles podem ser produzidos, né, de origem de um material natural ou de outros materiais já produzidos, né, e depois ele vai sofrer mais uma transformação e vai se transformar, então, no material sintético, tá? Então, alguns exemplos, o plástico, o detergente, a tinta, a maionese e o granito. Então, os materiais sintéticos, ele pode ocorrer de duas formas. Ter origem natural, né? Então, retirado da natureza, houve algumas transformações, deu origem a um material, ou também ele pode ter origem de um outro material que já foi fabricado, ocorreu mais uma transformação e deu origem ao material sintético. Materiais sintéticos. Então, pode ser produzido pelo homem, são obtidos através de várias transformações, tá? Então, os materiais sintéticos, eles podem ter origens de materiais naturais, né, aquela matéria-prima bruta, ocorrerá várias transformações e vai se originar nos materiais sintéticos, ou esses materiais sintéticos podem ter origem de outros materiais que já sofreram transformações, ocorrerá novamente essas transformações e vai dar origem, né, aos materiais sintéticos. O exemplo que eu trouxe aqui para nós é o detergente, os plásticos, né, e a tinta. Nós temos outros materiais, né, o vidro, a própria medicação que nós utilizamos também sofre transformações, né? Então ele é considerado um material sintético. Aqui então nós temos o petróleo, né, que é um componente muito importante, né, utilizado pelo homem. Então ele é extraído da natureza, né, pela decomposição ali, a formação de fósseis. E ele é utilizado muito pelo homem, né? Então ele é insolúvel, ele não mistura-se em água, então ele fica entre as rochas sedimentares ali, tá? E demora milhões de anos
para ser feito. Esse processo aqui que nós chamamos então de destilação fracionada, tá? Então, ocorre em pequenas frações, né? Esse processo aqui, conforme vai diminuindo, né, a temperatura, o calor, a temperatura, então, vai se separando esses componentes, então. Quanto mais próximo aqui aonde está sendo emitido o calor, então nós chamamos então de destilação dos componentes menos voláteis, e aqui em cima nós chamamos então que nós encontramos, né, os componentes mais voláteis, tá? Aqui então o petróleo cru entra nesse tubo, então passa por toda essa tubulação. Ocorre então um aquecimento e começa ali então a se separar esses componentes, né? Aqui embaixo nós encontramos os componentes para ser utilizado então na fabricação do asfalto, os óleos lubrificantes, o óleo combustível, óleo diesel, a querosene para aviação, a gasolina, produtos químicos, solventes, propano. E claro que depois dali utiliza-se também para outros materiais, como plástico, também é utilizado o petróleo. Então, o petróleo ele é extraído da natureza, então ele é um material natural que sofre uma modificação. Então, a partir daqui, ele é um material sintético. Quando ocorre uma transformação, né, que o homem intervém ali, ele modifica aquele material natural, então nós chamamos de material sintético. Aqui está alguns exemplos dos materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia e ele é sintético, né? Então, olha a forma, as cores, a dureza, né? A compressibilidade, a expansibilidade, a diferença de vários tipos de materiais, que alguns são retirados da natureza, sofrem por algum processo e depois eles se transformam no material sintético, ou alguns também entram naquele caso da reciclagem, né? Que vem de origem de outro material, sofreu mais um processo, uma transformação e depois deu origem a um novo material. Ok, pessoal? Material sintético. Então, por hoje é só, pessoal. Até mais!